Você sabia que parte das equações de segundo grau que encontramos em vestibulares e concursos, a gente consegue responder mentalmente? Se você não sabia disso, fique atento, o vídeo de hoje é sobre isso. Se considerarmos o universo dos números complexos como o universo maior para a resolução da nossa equação polinomial de segundo grau, a gente vai saber que o x pode ser um número natural, o x pode ser um número inteiro negativo, o x pode ser uma fração não inteira, x pode ser um número irracional, inclusive x pode ser um número imaginário. A dica que eu estou passando aqui é para a maioria dos exercícios que a gente bem sabe que a gente responde a equação do segundo grau e a maioria dos exercícios tem soluções inteiras. Obviamente, se as raízes da equação for 1,75, 2,8, você não vai conseguir resolver isso mentalmente. A gente não vai conseguir descartar o Bhaskara eternamente, mas uma maioria das equações a gente consegue fazer mentalmente. Para isso, é necessário que você conheça as relações de Girard, que não cabe aqui eu deduzir, apesar de ter uma dedução simples. Produto das raízes C sobre A, coeficiente independente sobre coeficiente dominante, soma das raízes menos B sobre A, o coeficiente do x, com sinal trocado, sobre A. Então, partindo das relações de Girard, com a condição de, se o coeficiente dominante for 1, caso o coeficiente dominante não seja 1, talvez a gente consiga adaptar para resolver mentalmente. Se a gente não conseguir fazer a devida adaptação, que eu vou falar daqui a pouco, Bhaskara. Mas, bom, se o coeficiente dominante for 1, o produto vai acabar sendo C sobre 1. O produto vai ser C. Se o coeficiente dominante for 1, a soma das raízes vai acabar sendo menos B sobre 1. A soma vai ser menos B. Eu costumo dizer em sala o seguinte, dado que o A é 1, o coeficiente dominante é 1, então a gente tem que o produto é C e que a soma é B com sinal trocado. Observe esses exemplos então. Todos eles, como eu já falei, têm o coeficiente dominante igual a 1. O que você vai pensar, literalmente pensar, não é para escrever o que eu estou escrevendo, em princípio é que eu estou escrevendo, mas não é para você escrever, é só pensar. Dois números cujo produto é C, o produto é 8, e a soma é B com sinal trocado. Dois números cujo produto é 8 e a soma é B com sinal trocado, a soma é 6. Eu quero dois números cujo produto é 9 e a soma B com sinal trocado. 9 e a soma B com sinal trocado, menos 13. Eu quero dois números cujo produto é menos 11 e a soma B com sinal trocado, a soma precisa ser 10. O produto é C e a soma B com sinal trocado. Esses valores que eu estou falando aqui, a ideia é que você pura e simplesmente pense, não são as raízes da equação. Aí o que você vai fazer? Dois números cujo produto é 8, isso aí na sua mente. Dois números cujo produto é 8. O seu cérebro automaticamente vai mandar dois números para você. Provavelmente você pensa, dois números que multiplicado é 8. Provavelmente você vai pensar em 2 e 4. Apesar de poder ser menos 2, menos 4. Apesar de poder ser menos 1 e menos 8. Apesar de poder ser 1 e 8. Apesar de poder ser, sei lá, 1/4 vezes 32. 1/4 vezes 32 vai ser 8. Ninguém vai pensar 1/4 vezes 32. Mas dado que o número costuma ser inteiro e natural e somente assim a gente vai fazer, o que você vai fazer é o seguinte, dois números cujo produto é 8. Seu cérebro mandou para você 4 e 2, então confirme. Se você somar 4 com 2, a soma dá 6? Dá. Pronto, você acabou de achar as raízes. Mentalmente, você concluiu que 2 e 4, 4 e 2... pouco interessa as ordens aí que você vai pensar em botar, são as raízes dessa equação. E de fato são, observe, 4. 4 ao quadrado, 16. 16 com 8, 24. E menos 6 vezes 4, menos 24. Ou seja, 24 menos 24 dá 0. O 4 responde realmente à equação. 2. 2 ao quadrado, 4. 4 com 8, 12. Menos 6 vezes 2, menos 12. 12 menos 12, 0. Então, eu acabei de achar as raízes. Lógico que esse é o primeiro exemplo, você pode se assustar. Eu vou botar aqui por volta de 30 exemplos na sequência para que você vá treinando, né? Essa daqui, propositadamente, eu botei, você não vai conseguir achar mentalmente. É para ficar atento que de Bhaskara você não vai se soltar. Porque você tem dois números cujo produto é 9.
seu cérebro vai te mandar 1 e 9. No máximo, você vai pensar aí 3 e 3 ou 1 e 9 e acabou. Pode ser os negativos. Beleza, 1 vezes 9 dá 9? Dá. Mas se você somar 1 com 9, vai dar menos 13? Não. 1 com 9 não dá menos 13. 3 vezes 3 dá 9. Show de bola. Mas se você somar 3 e menos 3, ou 3 vezes 3 dá 9. Mas se você somar 3 e 3 vai dar menos 13? Não, não vai. Então, o que é que vai acontecer? Ainda que você saiba dois números cujo produto seja 9, 1 e 9 ou 3 e 3, nenhum deles, quando você somar desses pares que você vai pensar, vai dar menos 13. Dica: depois que você tiver treinado, passou 5 segundos olhando para a equação, tentando inventar o número, vaza da equação Bhaskara. Porque assim, a maioria das equações, você bate o olho e fala assim, as raízes são tal e tal. Se você se sentir inseguro, passou mais do que 5 segundos, ou a raiz é irracional, ou a raiz é um número quebrado, ou a raiz é um número imaginário, você não vai conseguir mentalizar. Então, assim, a princípio, eu não sei quem são essas raízes mentalmente. Aí eu faço o quê? E aí você vai fazer o que você sempre fez em sua vida, Bhaskara. Vai calcular o delta, de repente vai ser negativo, você vai achar número imaginário, que não vem ao caso para o vídeo aqui. Aqui embaixo você consegue achar os números. Pense dois números cujo produto seja menos 11. A maior atenção que a gente tem que ter quando vai tentar resolver a equação de cabeça é quando esse produto é negativo. Porque imaginando que são números inteiros, um precisa ser mais e o outro precisa ser menos. Então você precisa saber fazer a escolha certa para casar com a soma. Eu quero dois números cujo produto seja menos 11. Então você pode pensar menos 11 e 1. Realmente. Só que quando você pega menos 11 e 1 e soma menos 11 com 1 dá 10? Não. Menos 11 com 1 dá menos 10. E eu quero que a soma dê B com sinal trocado. Então, menos 11 com 1 falhou. Então, penso o contrário. 11 e menos 1. 11 vezes menos 1 dá menos 11. Quando você somar 11 com menos 1, vai dar 10. Então, as raízes dessa equação são 11 e menos 1. A tendência é que, de cara, você fique... Meu Deus, não entendi não. Calma, calma, calma. Você está sendo rápido, Vinícius. Eu vou botar uma série de equações, pausadamente eu vou explicar cada uma delas e você tem que ter atenção, porque se você passou a vida toda usando Bhaskara para resolver as equações quadráticas, não é no estalar de dedos que você vai simplesmente entender tudo rapidamente. Tem que ter um pouco de paciência. Mas aqui observe, 11. 11 ao quadrado, 121. 121 menos 11 dá 110. 10 vezes 11... 110. Então, 110 menos 110, 0. Só confirmando esse número é raiz. Menos 1 também é. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1 positivo. 1. Menos 11 vai dar menos 10. E quando eu puser o menos 1 aqui, menos 10 vezes menos 1 dá 10. 10 menos 10, 0. De fato, esses números são raízes. Agora, na sequência do vídeo, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar algumas equações, chamar a atenção de alguns detalhezinhos sobre soma e produto positivo ou negativo, e a gente vai responder isso de cabeça. Continua comigo aí no vídeo, hein? Olha só. Em relação à equação que eu olhei, o produto 9 soma menos 13 e não soube para onde ir, eu fiz os cálculos aqui e observe que o delta deu 133. 133 não é um quadrado perfeito, portanto vai ficar uma coisa esquisita aqui, você tem raízes irracionais. Então, galera, não força. Tentou, olhou, passou mais do que 5 segundos, pula para o cálculo via delta. Outra coisa, se as equações forem incompletas, que não é o objeto de explicação aqui, está faltando o termo em x. Você pode muito bem isolar e achar rapidamente as raízes. Ou está faltando o termo independente, ou o termo independente é nulo. Ponha o x em evidência e resolva como equações incompletas, que não é o foco do vídeo. O foco do vídeo é equações completas com coeficiente dominante 1. Se o coeficiente dominante não for 1, simplifique todo mundo, nesse caso aqui por 2. X ao quadrado menos 5x mais 6. Aí você vai falar, e se eu não conseguir simplificar todo mundo para ficar inteiro? Bhaskara. De Bhaskara a gente não vai escapar. Mas assim, simplifiquei, ótimo. Coeficiente dominante está 1. Vamos para a regra. E agora a gente vai fazer tudo mentalmente. O produto é C e a soma B com um sinal trocado. Mentaliza apenas isso e solta os números. Eu quero dois números cujo produto seja 6. Seu cérebro já mandou os números.
Aí faço a pergunta, a soma vai ser B com sinal trocado? A soma vai ser 5 desses números? Dois números cujo produto é 6. 2 e 3, seu cérebro pensou. Ele não pensou 1 em 6, mas ele pensou 2 e 3. 2 vezes 3, 6. A soma de 2 com 3 dá B com sinal trocado? Dá. Então, acabamos de achar as raízes da equação. 2 e 3. Se você quiser testar, 2 ao quadrado, 4. 4 com 6, 10. Menos 5 vezes 2, menos 10. Só que eu não vou ficar fazendo esses testes. Acredita no pai. Eu vou botar as raízes. Se você estiver duvidando das raízes, basta você substituir e fazer as contas. Acredita, a ideia é ser objetivo. Dois números cujo produto é 21. 3 vezes 7. Você não pensou 21 vezes 1. 3 vezes 7. Tudo bem. 3 e 7 são os pseudonúmeros. A soma de 3 com 7 dá B com sinal trocado, que é 10, dá. O produto dos números é 21 e a soma 10, positivo, B com sinal trocado. Quem são os números? 3 e 7. Então, essa equação tem as raízes 3 e 7. Dois números cujo produto é 18. Seu cérebro mandou 6 vezes 3, ou 2 vezes 9. Um dos dois produtos, aí você pensou. Só que você precisa que a soma dê B com sinal trocado. A soma precisa dar 9. Dois números cujo produto é 18, C, e a soma menos B, ou melhor, B com sinal trocado. Produto 18 soma 9, então vamos escrever os números como sendo 3 e 6. Aí você vai chegar e falar assim, posso botar 2 e 9? Não. Se for 3 e 6 é porque é 3 e 6, não tem como ser 2 e 9. Até porque se eu pensar 2 e 9, quando eu somo, não vai dar 11 aqui. Aqui está dando 9 a soma, né? Então os números são esses mesmo. Produto é 18 e a soma B com sinal trocado. Retomando. Produto 6... soma B com sinal trocado, 5. Quem são os números? 2 e 3. O produto é 21. A soma, B com sinal trocado, a soma é 10. Dois números cujo produto é 21. Pensa logo o produto, porque o seu cérebro manda logo dois números para você. Eu quero que a soma dê 10, 3 e 7. Eu quero dois números cujo produto é 18. Mas a soma tem que dar 9, 6 e 3. Aí você começa a se animar. Vamos lá, dois números cujo produto é 12. Ou você pensou 2 vezes 6, ou você pensou 4 vezes 3. 4 e 3, nesse caso, porque eu quero que a soma dê 7. 4 vezes 3, 12. E 4 com 3 dá B com sinal trocado. Então, as raízes são 4 e 3. Deixa claro aqui que x1 e x2 não faz diferença nenhuma, você achou os números. Aí você já está pegando o jeito, aí você encontra lá. Dois números cujo produto é 12. De novo? Sim, dois números cujo produto é 12. Para as pessoas que tinham pensado aqui 2 e 6, ali estão. 2 e 3, 2 e 6. A soma de 2 com 6 dá B com sinal trocado, dá 8? Dá. Então, dois números cujo produto é 12 e a soma é 8. Os números são 2 e 6. Aí aqui vai duas coisinhas. Eu estou botando as equações que tem um modelo mais fácil de responder primeiro. Que a gente começa do mais fácil para o mais complicado, né? O coeficiente tem que ser 1 em todas. As equações que tem aqui menos e aqui mais são as mais fáceis de todas. Por isso tem uma leva somente delas. Num outro quadro eu venho com as mais difíceis. Só as que tem o sinal de menos aqui. Porque se o C for negativo, imaginando números inteiros, um vai ser mais, o outro vai ser menos. A gente tem que tomar cuidado em quem a gente vai botar o sinal de mais, quem a gente vai botar o sinal de menos. A gente está com a leva de equações fáceis. Vamos seguindo. Dois números cujo produto é 14. Você pensou 2 e 7. Só que 2 com 7, a soma não dá 10. Porque a soma precisa B com sinal trocado. 2 e 7. E agora, dois números cujo produto é 14. Você já pensou 2 e 7. Você força a cabeça e pensa 14 e 1. Só que 14 e 1, quando você somar, não vai dar 10. Passou 5 segundos pensando, não sei os números. Ah, e aí? E aí, amiguinho? Báscara. Nem toda equação você vai conseguir resolver. Dois números cujo produto é 50. E eu quero que a soma seja 15. O produto 50, ou você pensou 5 vezes 10, ou você pensou 2 vezes 25. Aí, para os dois gostos, eu botei aqui. Dois números cujo produto é 50, 5 e 10. A soma de 5 com 10 dá B com sinal trocado. Dá 15? Dá. Então, as raízes dessa equação, 5 e 10. 5 e 10. O produto é 50, é a soma B com sinal trocado. 15, né? E aqui embaixo eu tenho dois números cujo produto é 50 e a soma tem que dar 27. Então, para quem tinha pensado 2 e 25, aqui estão os números que são raízes dessa equação. O produto é C e a soma B com sinal trocado.
É necessário treinar, repetir e acreditar em você, viu? Dois números cujo produto é 7. 7 é primo, então você vai pensar em 7 vezes 1. 7 com 1 dá B com sinal trocado, dá 8. Dá, então os números são 1 e 7. Dois números cujo produto é 2. De novo, 2 é primo, então você vai pensar 2 vezes 1. Porque número quebrado a gente não vai pensar, né? Então, 2 vezes 1. Quando você pegar 2 e 1, somar, vai dar B com sinal trocado, vai dar 3? Vai. Então, as raízes aqui são 1 e 2. Sempre pergunte ao seu cérebro primeiro o produto. Ele vai te mandar dois números que provavelmente vai ser o que te interessa. Se não for, você pensa em outros dois números, né? Dois números cujo produto é 32. Seguramente você pensou aí 4 vezes 8. Só que nessa eu puxei sua perna. 4 vezes 8 realmente dá 32. Só que quando você fizer 4 mais 8 não vai dar 18. Então pense novamente, porque 4 vezes 8 não vai ser. Aí a tendência é que você pense o que eu quero que você pense nessa equação. 16 e 2. 16 vezes 2 dá 32. Quando eu somar 16 com 2, dá B com sinal trocado. B com sinal trocado é 18. Então, para essa equação, as raízes são 2 e 16. Dois números cujo produto é 15. Você já pensou aí, 3 vezes 5. 3 vezes 5, quando você somar, vai dar 5? Não. Então, faz favor de pensar outro par de números. Dois números cujo produto é 15. 1 e 15. Quando você juntar 1 com 15, vai dar B com sinal trocado? Não. E aí, qual é? Não sei. Não sei. Bhaskara. Dica: você vai treinar as equações elementares primeiro. As equações elementares primeiro, aprenda a criá-las. Como é que você cria uma equação dessas que são elementares? Faça isso. Em sua casa, você quer criar mais exemplos. X menos 1 que multiplica x menos 3, por exemplo. Essa equação tem raízes 1 e 3. Se você tiver a fim de bolar mais exemplo para você, comece a equação assim. X menos, as raízes aqui são 1 e 3. Faço o produto, x ao quadrado menos 3x menos x mais 3. Aí aqui já é uma dica além, né? E crie sua própria equação para treinar. Aí você esquece, joga lá o papel, né? E aí você volta agora treinando. E quem são as raízes aqui? Dois números cujo produto é 1 e a soma B com sinal trocado. Eu quero dois números cujo produto é 3 e a soma é 4. Então os números são 1 e 3. Você está afim de criar exemplo? Não cria exemplo na doida. Os meus exemplos aqui foram pensados para dar números inteiros. Se você criar exemplos na doida, a tendência é que a maioria dê número imaginário, número irracional, número quebrado. Como a gente sabe que a maioria das respostas de prova são questões que têm números inteiros, então eu pensei, tipo isso que eu acabei de explicar para vocês, para que as soluções fossem inteiras. Está a fim de criar o seu próprio treinamento? Crie você suas próprias equações. Mas fica aí ainda no vídeo, porque vem agora a parte mais complicadinha, né? Quando a gente vai ter raízes negativas pelo meio. Aguarde aí que eu venho com um novo quadro para vocês. Vamos para a parte final, né? Primeiramente, complementando o que eu acabei de falar sobre criação de exemplos, vocês vão criar os seus próprios exemplos, caso vocês queiram treinar, com 3 tipos de equações. Essa equação aqui vai te dar duas raízes negativas, no caso aqui seria menos 3 e menos 2. Se você criar exemplos a partir desses produtos, elas vão ter duas raízes negativas. Se criar exemplos a partir desses produtos, terão duas raízes positivas. E se criar exemplos a partir de produtos com essa cara aqui, você vai achar uma raiz positiva e uma raiz negativa. Então, assim, caso você queira treinar, não invente aleatoriamente as equações, porque a tendência é que não tenha raízes naturais. Aí a maioria delas vai ficar com aquela interrogaçãozinha que eu botei aqui. A ideia é que vocês treinem com raízes inteiras, né? Positivas, negativas aí. Então, você quer criar seus próprios exemplos? Faça um monte de exemplo, depois apaga o que você fez, bota o caderno no canto e vai treinar. Vamos lá. Agora eu venho com 2 outros modelos. Se vocês observarem os exemplos anteriores, eles estavam assim. 1, que é padrão, né? Menos, mais. Todos os anteriores. Agora eu venho com 1 em todos, mais. E por último, que é o pior, quando o C é negativo. Porque o produto é C, e lembre-se, a soma é B com sinal trocado. O maior problema dessas equações está aqui na soma, porque o pessoal esquece que a soma tem que dar B com sinal trocado.
Se as raízes forem inteiras, corre o risco delas serem números imaginários ou números irracionais. Se as raízes forem inteiras e sua equação tiver essa estrutura de sinal mais, vai ter as duas raízes negativas, se elas forem inteiras. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que o produto dê 36, o produto é positivo, e a soma B com sinal trocado. Eu quero que a soma dê menos 12. Eu estou pegando dois números cujo produto é positivo, só que a soma tem que dar negativa. Para você multiplicar e dar positivo, ou são os dois positivos, que foram os primeiros exemplos que eu botei, ou então são os dois negativos, o produto dá positivo. Isso considerando que são números reais, porque se a gente entrar no universo dos imaginários, isso que eu estou falando aqui cai por terra, né? Mas assim, você vai aqui pensar que tem dois números negativos, quando tiver essa estrutura de sinal com tudo mais. Ela deriva de um produto que partiu inicialmente assim, fica tudo positivo. Se as raízes forem inteiras, é porque as raízes elas vão ser negativas para trazer esse conjunto de sinais. Então, você vai pensar sempre os números negativos. Dois números cujo produto é 36, você vai pensar 6 vezes 6, mas tem que pensar negativo. Menos 6 e menos 6. Quando você juntar menos 6 com menos 6, a soma vai dar B com sinal trocado. Enfia na cabeça, a soma tem que dar menos B. Então, as raízes aqui são menos 6 e menos 6. Porque o produto disso dá 36 e a soma B com sinal trocado. Dois números cujo produto é 14, você vai pensar 2 e 7. Mas se você olhar essa estrutura de sinal, você vai pensar que os números são negativos. Então pense, menos 2 e menos 7. Confirma se bate com a soma. Menos 2, quando eu juntar com menos 7, vai dar menos 9. Show de bola. Aí você vai falar, mas aqui tem 9. A soma é menos B, quando A é 1, né? Porque a soma é menos B sobre A. Quando A é 1, a soma é B com sinal trocado. Então, dois números cujo produto é 14. Olhando para essa estrutura de sinal, eu vou pensá-los negativos, menos 2 e menos 7. E a soma dá menos 9, B com sinal trocado, dá. Dois números cujo produto é 12. Aí você vai pensar aí 4 vezes 3. No caso, menos 4 e menos 3. Quando você juntar esses números, vai dar menos 3? Não. Então apaga, não é 4 vezes 3. Dois números cujo produto dê 12. Pense os dois negativos. 6 e 2. Beleza, menos 6 e menos 2. Quando você somar menos 6 e menos 2, vai dar menos 3? Não. Dois números cujo produto é 12. 1 e 12. Você já pensou demais, já passou mais do que 5 segundos aqui. Não sei. Ainda que eles sejam inteiros, assuma que algumas questões você vai levar para a Bhaskara. Eu estou deixando isso bem claro aqui. Não sei mentalmente. Vamos para aqui. Dois números cujo produto é 6. Você vai pensar 2 e 3. Pense os negativos por conta dessa estrutura de sinais. 2 e 3. Só quando você juntar 2 com 3 vai dar 7? Não. Então pense outro par de números. 1 e 6. Negativos. 1 com 6 vai dar o 7. Especificamente falando menos 1 e menos 6. Que o produto é 6 e a soma B com sinal trocado. Produto 63. Obviamente você vai pensar 7 e 9. 7 vezes 9, 63, dá tabuada. Aí 7 com 9, quando você juntar, vai dar 16? Vai. Só que aí todo mundo tem que ter o sinal negativo aqui. Menos vezes menos dá mais 63. Quando eu juntar os dois, vai dar menos 16, que é o que precisa dar. B com sinal trocado. Essas equações elas são mais trabalhosas, exigem um pouco mais de treino, viu? Dois números cujo produto é 18. A tendência é que você pense 3 vezes 6. Beleza, no caso negativos. Menos 3, menos 6. Quando você juntar esses dois números, vai dar B com sinal trocado, menos 9? Vai, então as raízes são essas. Menos 3 e menos 6. Precisa de treino, repito, não é do dia para a noite que você vai já sair resolvendo todas as equações mentalmente. Mas invista tempo nisso. Esse é um dos maiores vídeos que eu estou fazendo do canal. Invista tempo nisso, porque quando você investe 1 hora treinando isso, 1h30, depois o ganho que você tem em tantas questões que você vai evitar ficar calculando Bhaskara é absurdo. Você vai fazer um investimento, você não vai estar gastando tempo, você vai estar investindo tempo. Vamos para as piores, na minha opinião, são aquelas que têm o C negativo. Se a equação tem o C negativo, supondo que as raízes são inteiras, indica que você está multiplicando um número positivo por um número negativo. Aí precisa tomar um cuidado em quem você vai mandar o sinal. E erra-se muito por conta disso aqui. Dois números cujo produto é 24, a tendência é que você pense 6 vezes 4 ou 8 vezes 3. 6 e 4 está massa por causa desse 2.
Só que um é mais e o outro é menos. Eu quero que a soma dê B com sinal trocado. Eu quero que a soma dê 2. Eu quero dois números cujo produto dê 24. Eu vou pensar 6 e 4 a princípio. Só que a soma deles tem que dar 2. B com sinal trocado. A soma tem que dar 2. Então, não pode ser 6 e 4, porque o produto entre eles tem que dar menos 24. Então, alguém aqui é negativo. Aí, na hora de escolher o sinal para botar aí, fica esperto com a soma. A soma tem que ser 2. O maior número em módulo recebe o sinal da soma. Se a soma tem que ser 2, então 6 fica positivo e eu mando o negativo para o menor dos números. Quando o produto aqui é negativo, você olha o sinal da soma e o maior número em módulo recebe o sinal da soma. O outro fica com o sinal trocado. Produto menos 8, 4, 2. Só que pode ser menos 4 vezes 2 ou 4 vezes menos 2. Primeiramente, você pensa os números. 4, 2. Não pode ser 4 e 2, porque senão o produto dá 8. Então, o que é que você vai fazer? Um deles tem que ser negativo. Cuidado com a soma tem que ser B com sinal trocado. Então, eu tenho que ter uma soma igual a 2. A soma tem que ser B com sinal trocado. A soma precisa ser positivo. O sinal que você olhar para a soma, dê para o maior número em módulo. Então, o 4 vai ficar com o sinal da soma, que é positivo. Esse cara aqui fica negativo. Porque quando eu juntar os dois, vai dar 2 na soma. E a soma é menos B, exatamente o que eu quero aqui. Muita gente erra essas equações porque pega esse sinal aqui e fala que a soma é menos 2. A soma não é menos 2, a soma é B com sinal trocado. É menos B. Ficaria 2 aqui, né? Dois números cujo produto é menos 15, 3 e 5. Um deles vai ter que ser negativo. 3 e 5. 5 e 3, né? A soma tem que dar B com sinal trocado. Acontece que quando você pega esses dois caras e soma, eles não vão dar 3. Cuidado com falta de atenção também. Eles não vão dar 3. 5 com 3, menos 5 com 3, 5 com menos 3, não vai dar esse 3 aqui. A diferença entre eles é de 2 unidades. Então, assim, cuidado para você. Dois números cujo produto é 15 e acabar falhando, entendeu? Olhei o sinal da soma aqui, aí é positivo, vou botar aqui 5 e aqui menos 3. Tá errado isso aqui. Porque eu tenho menos 15, só que quando eu juntar esses dois aqui, não vai dar 3, vai dar 2. Aí vai ser o quê? Não sei. Porque pensar dois números cujo produto é 15, a tendência é que você pense 3 e 5. Ou 15 e 1. Como esses números, quando você pensar em juntar, não vai dar 3 aqui, então, báscara. Vai para ali. O produto menos 24, e de novo, ou você vai pensar 6 vezes 4, ou você pensar 8 vezes 3, apesar de ter outros produtos que dão menos 24. Produto menos 24, 6 e 4, existe uma diferença entre eles de 2, isso é bom. Isso é bom, né? Um deles vai ter que ser negativo, então eu tenho 6 e eu tenho 4. A soma B com sinal trocado, a soma é menos 2. O sinal que você olhar para a soma, bote num número maior em módulo. Então, os números são esses. Porque quando você multiplicar, vai dar menos 24. Quando você somar, vai dar B com sinal trocado. Aí eu venho de novo com esse menos 24 aqui. Dois números cujo produto é menos 24. Só que agora eu botei a soma para dar B com sinal trocado, para dar menos 3. Então, você vai pensar o que aí? Produto menos 24. Você já fez com 6 e 4, existe uma diferença entre eles, que é 2 e uma soma que é 10, né? Produto 24, você vai pensar o quê? 8 vezes 3. Só que aí 8 vezes 3, a diferença entre eles vai dar 5, a soma vai dar 11. Então, esse 3 está estranho. Produto 24, 12 vezes 2. A soma dá 14, a diferença dá 10. Passou mais de 5 segundos. Está perdendo tempo. Não sei. Então, você vem aqui agora. Dois números cujo produto é 14. Você já pensou 2 e 7. Ou você vai pensar 14 vezes 1. A soma de 2 com 7 dá 9. A diferença entre eles vai dar 5. Esse 4 está atrapalhando aqui. Não sei. Assuma isso. Vai para ali. Dois números cujo produto é 4. Especificamente falando, menos 4. Então, você vai pensar em menos 2 e 2. A soma deles aí, né? Vai dar 0. E a diferença deles também não vai dar o que você quer aqui, que é 3. Então, pense em outros números. 4 e 1.
4 e 1 é interessante. A soma dá 5, mas a diferença tem a ver com aquele 3 ali. Então, você vem aqui com os números 4 e 1. Eu quero que o produto seja menos 4, então um deles é negativo. E a soma, B com sinal trocado. Eu preciso que a soma seja 3. O sinal da soma dá para o maior número. A soma é B com sinal trocado. O maior número fica com o sinal da soma, o outro número fica com outro sinal. Então, eu tenho ali menos 4 no produto e quando eu somar vai dar 3, que é o que eu quero, né? B com sinal trocado. Dois números cujo produto é 60. Eu vou pensar em 6 vezes 10. Logo de cara, 6 vezes 10. Tem tantos outros produtos que me levam a 60. 6 e 10 é interessante porque tem uma diferença entre eles de 4 unidades. 6 e 10. Agora a questão é saber quem recebe o sinal negativo. Vai na soma. A soma é B com sinal trocado. A soma tem que dar 4. O sinal da soma dá para o maior número em módulo. Se a soma precisa ser positiva, que é B com sinal trocado, 4, então o 10 fica positivo, o 6 fica negativo. O produto dá menos 60, quando eu somar, a soma dá 4, do jeito que eu quero, porque a soma tem que dar menos B. E aqui, de novo, dois números cujo produto é 63, você vai pensar em 7 vezes 9, difícil, você vai pensar diferente isso aí. 7 vezes 9, observe que eu tinha esse mesmo 63 aqui, só que era positivo. Ali eu botei menos 63. 7 e 9, interessante, porque a diferença entre eles é 2. Então, eu vou pensar nesses números como 7 e 9 e alguém vai ter que ser negativo. 7 e 9. Como a soma tem que dar B com sinal trocado, o que é que você vai fazer? Olha o sinal da soma. B com sinal trocado. A soma tem que dar menos 2. O sinal da soma se dá para o maior dos números em módulo. Menos 9. Tá aqui. A dica que eu dou para vocês é a seguinte. Quer treinar isso? Reescreva todas as equações que eu botei aqui no vídeo e tente fazer sozinho. Já encerrou, já se cansou de resolver as que eu fiz. 2. Comece fazendo exemplos assim. Crie vários exemplos seus assim e tente resolvê-los, porque esses aqui vão ter raízes positivas. Depois que você criar vários exemplos assim, com menos aqui e menos aqui, crie exemplos assim, você mesmo. Por último, crie exemplos assim. São os piores, são esses aqui que a gente vai ter que pensar um positivo e um negativo. A dica é essa, o vídeo ficou longo, porém é um vídeo de investimento. Obrigado a você que ficou até aqui o final, um grande abraço para você.